tudo bem com vocês? Então hoje nós estamos aqui para mais uma aula de adequação pedagógica de matemática do terceiro ano, não é mesmo? E enquanto eu estava vindo até aqui, eu estava de máscara, né? Mas cheguei aqui, retirei a máscara para poder conversar com vocês e como nós estamos distantes, né, um do outro, não tem problema, tá? Nós conseguimos manter também a nossa segurança. Qual é o meu nome? Vocês lembram de mim? Eu sou a professora Emanuele, né? Não é mesmo? Então, como nós já estamos há bastante tempo juntos, vocês podem ficar super à vontade e me chamar de Manu, tá? Um recado super importante que nós lembramos sempre antes de iniciar as nossas aulas. O que é? Qual é o recado? Você lembra? Isso, o recado da higienização das mãos, né? É importante lembrar de lavar bem as mãos, os punhos, os polegares, a pontinha dos dedos, lavar bem com água e sabão, né? E não esqueça também de utilizar sempre o álcool em gel, tá? Que é ele que protege também você e os teus colegas, tá bom? Então agora vamos para a nossa rotina? Vamos ver o que a gente vai ter na nossa aula de hoje? A rotina de hoje nós teremos então, vamos separar os materiais para você utilizar durante as aulas, né? Vamos fazer também o registro, né? Para que você consiga registrar todo o conteúdo da nossa aula e você tenha como rever também esse conteúdo. Teremos então o gráfico. Olha, hoje o conteúdo da aula é sobre gráfico. Vocês vão ver que nós já tivemos essa aula, nós vamos relembrar um pouquinho sobre o gráfico. Teremos algumas atividades também, né, observando o gráfico e alguns desafios. Como eu acredito em vocês e sei que vocês conseguem resolver todos os desafios, eu também trouxe alguns desafios para você. Então agora vamos para o nosso primeiro item da rotina, que é separar os materiais, né? Então olha lá os materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje. Um caderno, que você já faz o registro, ou uma folha, o lápis de escrever, os lápis de cor e uma borracha para que você apague o que for necessário, tá? Deixe sempre esses materiais disponíveis aí para você, que durante a aula, quando você precisar, você vai ter tudo à sua mão, tá? Eu vou dar um tempo para você separar todos esses materiais, lavar as mãos, quem ainda não lavou, utilizar o álcool em gel e nós já retornamos.
Você separou todos os seus materiais aí? Lembre-se que é importante que eles fiquem aí todos à sua mão, para quando você precisar utilizar aí durante a aula, né? Você já tem aí tudo ao seu alcance, tá? Então agora nós vamos para o momento do registro, tá? Você vai pegar o seu caderno ou a sua folha e vai escrever lá na primeira linha a data, vai colocar o dia, o mês e o ano, pular uma linha e escrever matemática, tá? Faça esse registro que eu já retorno. Você fez o seu registro? É importante que tudo que nós tivermos agora na nossa aula, que você sentir necessidade, você registre aí, para quando você precisar rever esse conteúdo, vai estar tudo anotadinho aí, tá bom? Então, agora que nós já fizemos o registro, vamos para o conteúdo da aula de hoje? O nosso conteúdo hoje é sobre gráficos. Vocês já tiveram uma aula sobre gráficos, né? Vocês lembram? Então, eu vou relembrar um pouquinho aqui com vocês. Para que a gente utiliza o gráfico? O gráfico é para a gente observar ali a quantidade de uma certa situação, né? Ou de alguns objetos, né? Então, a gente consegue coletar os dados de uma situação e organizá-los em um gráfico. E aí, a gente faz a análise desse gráfico. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, tá? Vocês lembram da Ana e do Caio? Dos nossos colegas? Então, olha lá, a Ana e o Caio estão nos convidando novamente para ir à praia. Vamos para a praia? Então, vamos novamente para a praia com eles? E eles têm uma situação lá na praia, olha lá. Ana e Caio estavam na praia e decidiram ajudar a cuidar da natureza. Então, observe bem essa imagem aí. Olha onde a Ana e o Caio estão.
Estão na praia, né? Olha que paisagem bonita. Temos o mar, algumas pedras ali, um guarda-sol, um coqueiro. Muito legal, né? E eles estão ali na areia, ó. Até o Caio tá dando um tchauzinho, um oi para vocês, que ele está lá na praia. Então vamos ajudar a Ana e o Caio a cuidar da natureza? Olha lá, eles estão na praia, né? E o que é que eles vão fazer então? Vamos ajudar eles também, né? Encontre os objetos que estão sujando a praia. Observe bem essa imagem aí e olhe quais os objetos que não fazem parte da praia, né? Que estão sujando aí a praia. Estão sujando essa paisagem tão bonita e que se a gente não cuidar, não ajudar a cuidar também, nós não vamos poder ir para a praia, né? Vai ficar suja, não vamos poder entrar no mar, não vamos poder brincar na areia. Então, essa é a nossa missão, ajudar a Ana e o Caio a encontrar esses objetos que estão sujando a praia, tá? Eu vou te dar um tempo aí e para você tentar observar bem essa imagem e eu já retorno para a gente encontrar juntos. Então você conseguiu encontrar todos os objetos ali que estão sujando a praia? Observem lá a imagem comigo. Nós temos então um coqueiro, né? Temos um trapiche que segue ali no mar. Temos uma lancha. O que mais? O que mais que você conseguiu encontrar aí? Isso, né? Temos areia, um guarda-sol, umas pedras ali ao lado. E quem é que tá aqui? O Caio, né? Olha lá, o Caio tá dando oi para vocês, ele está lá na praia. E temos alguns objetos aqui do lado do Caio. O que será que é isso? Então temos uns objetos aqui ao lado dele, né? Outro também, olha ali em cima da pedra, o que é que nós temos? Parece uma sacola, né? Uma sacola plástica. Eu acho que isso não faz parte da praia, né? E também o que mais? Olha aqui onde está a Ana, na areia. Aqui ao lado do coqueiro. Temos o quê? Algumas garrafas, né? Algumas garrafas plásticas também. E esses objetos não fazem parte da praia, né? Estão sujando o ambiente da praia. Então, olha lá. Vamos ver se são esses mesmos os objetos? Isso, olha lá. Então, temos as garrafas, que são os objetos que estão sujando a praia. Alguns palitos de sorvete ali ao lado do Caio. E também uma sacola plástica. Você conseguiu encontrar todos eles então? Então agora que você encontrou todos eles, vamos fazer um registro? Você vai pegar então a sua folha ou o seu caderno que você já faz registro e vai registrar o seguinte. Registre em seu caderno a quantidade dos objetos encontrados. Então vocês viram ali a quantidade que nós tínhamos? Nós tínhamos 3 garrafas, né? Se você quiser, você pode fazer o desenho das garrafas aí e registrar o número abaixo, tá? Então, nós encontramos 3 garrafas. O que mais que tinha lá? Ah, isso mesmo, né? Os palitos lá de picolé, tá? E quantos palitos de picolé nós encontramos? 1, 2, 3, 4. Também pode fazer o registro aí do número 4, tá? E o que mais que faltou? Que nós encontramos também, que estava em cima das pedras? A sacola plástica, né? Muito bem. Aqui também a sacola plástica. E quantas sacolas nós temos? Uma só, né? Então agora você vai pegar o seu caderno ou uma folha sulfite aí, o seu lápis de escrever e a borracha, né? Para você apagar se necessário. E você vai registrar então
todos esses dados que nós coletamos daquela situação na praia, tá? Eu vou dar um tempo para você fazer isso e nós já retornamos. Muito bem, você conseguiu fazer o registro da quantidade dos objetos que nós encontramos lá na praia, que estavam sujando a praia, né? Então, agora que nós já coletamos esses dados, vamos colocá-los em um gráfico, tá? Então, a professora trouxe aqui também, ó, para vocês observarem. Aqui, então, os objetos, né? Nós temos, então, as garrafas, os palitos de picolé e a sacola plástica, né? Que são os objetos intrusos lá na praia, né? Os objetos que estão sujando a nossa praia. E vamos colocar, então, em um gráfico? Então, primeiro, qual desses objetos aqui tem o maior valor aqui, né? Maior quantidade. Qual desses objetos? Temos 3 garrafas, 4 palitos e uma sacola. Qual seria, então? Os 4 palitos, né? Então, primeiro vou tirar esses outros aqui e vou colocar os 4 palitos, tá? Temos aqui, então, os 4 palitos. Vamos colocar, então, a quantidade de 4 quadradinhos para representar esses palitos, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês também, para a gente montar um gráfico aqui juntos, tá? Então, contem comigo aqui. 1, 2, 3, 4. Nesses quadradinhos aqui, então, nós começamos a formar o gráfico, tá? E eles representam a quantidade dos palitos, ok? Então, agora o próximo seriam as garrafas, né? E aqui também, ó, vamos colocar as garrafas aqui. E qual a quantidade que nós temos lá? 3 garrafas, né? Então, nós vamos pegar aqui também os quadradinhos que representam essa quantidade de garrafas, tá? 1,
2, 3. Então, aqui, nós estamos conseguindo montar o nosso gráfico. Olha que legal. Então, temos 4 palitos de picolé e 3 garrafas, tá? E o próximo seria, então, a sacola, né? E qual é a quantidade de sacola plástica? Sacola plástica nós temos uma só, né? Então, eu vou colocar aqui também um quadradinho azul para fazer esse nosso gráfico, tá? Então, agora nós conseguimos colocar todos esses dados em um gráfico. Olha que legal! Aí, na sua casa, você também pode fazer, tá? O seu gráfico aí. Se você quiser, construa um gráfico também. Você pode fazer através de papéis coloridos ou pode fazer no desenho também aí no seu caderno, tá? Então, o gráfico serve para a gente conseguir analisar todos esses dados que a gente coletou lá da situação da praia, tá? Então, observem bem. Vamos olhar aqui e aí agora nós vamos analisar algumas situações, tá? Primeiro, nós já fizemos o gráfico aqui, então vamos para a tela para ver se a gente fez o nosso gráfico corretamente, tá? Olha lá, então, esse gráfico também nós temos todas as imagens, né? Quantidade de palitos, garrafas e sacolas. E nós sabemos que o maior número seriam, então, 4 palitos. Então, olha lá, embaixo nós vamos colocar a quantidade. Então, o número 1, 2, 3 e 4, que é a maior quantidade que nós temos aqui de objetos, tá? Então, quantos palitos encontramos na praia? 4, né? Então, vamos colocar os quadradinhos lá também. 1, 2, 3, 4. E qual a quantidade de garrafas nós encontramos? Vocês lembram? Isso, 3 garrafas, né? Então, vamos colocar os quadradinhos lá também. 1, 2, 3, representando a quantidade de garrafas. E agora, quantas sacolas? Uma sacola, né? Então, vocês podem observar aqui nesse gráfico que cada um tem uma quantidade. E olhando aqui abaixo, nós temos os números, né? Que representam a quantidade de cada um deles. Se a gente observar aqui, nessa coluna aqui, ó, nós temos o numeral e cada quadradinho desse representa o número 1. Nessa outra coluna, o número 2, aqui não temos nada, né? Então, sabemos que só temos uma sacola. Entenderam? Dessa maneira que a gente consegue analisar o gráfico. E agora nós vamos ter algumas situações para observar tudo isso, tá? Primeiro, antes de tudo, chegou o momento, então, que você vai pegar o seu caderno ou uma folha sulfite e vai registrar esse gráfico, tá? Se você quiser, você pode fazer aí pintando quadradinhos ou também representando através do desenho, tá? Eu vou dar um tempo para você fazer esse registro e eu já retorno.
Você conseguiu fazer o registro desse gráfico? Muito bem! Ele vai ser super importante agora para a gente analisar e resolver as outras questões que nós veremos a seguir, tá bom? Então agora, olhem lá, quantas garrafas eles encontraram? Quantas garrafas o Léo e a Ana encontraram? O Léo não, desculpe, o Caio e a Ana, tá? Então, você pode observar aí no seu gráfico também e olhar a quantidade de garrafas, tá? Você pode contar aqui até onde vão os quadradinhos e encontrar a resposta dessa situação, tá? Eu vou te dar um tempo aí para você resolver e eu já retorno. Você conseguiu encontrar a quantidade de garrafas que eles acharam na praia? Então, olhem lá, observando o gráfico, observa também o gráfico que você fez aí na sua casa. Aonde está a quantidade de quadradinhos das garrafas? Então, aqui está em verde, né? Essa é a quantidade das garrafas, tá? Então, contem comigo aqui, ó. 1, 2, 3. Então, qual é a resposta? Olha lá. Aqui nós temos as garrafas. Qual é a resposta, então? Seria 3 garrafas, né? Isso, eles encontraram as 3 garrafas lá na praia, sujando a praia, né? Que feio, né? Não podemos jogar o lixo na praia, né? É bom sempre levar uma sacolinha, alguma coisa para você guardar esse lixo e jogar lá na lixeira da sua casa, tá? Agora vamos para a próxima situação. Qual objeto foi encontrado em maior quantidade? Maior é o que tem mais, né? Então, qual objeto desse foi encontrado na praia em maior quantidade? Vou dar um tempo aí para você fazer esse registro aí, olhar bem essa situação, tá? Tentar resolver esse problema e eu já retorno. Você conseguiu encontrar o objeto aí que tem maior quantidade? Então, lembrando sempre que o que tem maior é o que tem mais, tá bom? É o que tem mais objetos aí. Então, olhando, analisando o seu gráfico aí também, você conseguiu encontrar? Qual objeto desse que tem mais quantidade? A barrinha aqui de quadradinhos foi mais pra frente lá, foi comprida, né? Foi maior do que os outros. Então, seria aqui, né? Esses quadradinhos vermelhos, que são, então, os palitinhos, né? E tivemos 1, 2, 3, 4. 4 quantidades, né? Então, qual objeto foi encontrado em maior quantidade? Os palitos, né? Os palitos de picolé foram encontrados em maior quantidade, tá? E agora a próxima situação. Qual objeto está em menor quantidade? Já vimos o que está em maior, que é o que tem mais, e agora em menor, que é o que tem menos, tá?
Observa aí no seu gráfico também e eu já retorno. Conseguiu achar um objeto em menor quantidade? É o que tem menos, né? Então, observando todos esses objetos encontrados lá, nós temos um objeto que está em menor quantidade, que é aqui, ó, nós temos um quadradinho só, então ele está representando aqui uma quantidade, que é a sacola, né? Muito bem. Então, ele tem uma quantidade só. E observando esses outros objetos, ele está em menor quantidade, tá? Então, qual seria? É a sacola plástica, tá? Que tem menor quantidade, porque ela tem só uma, tá? Muito bem, então agora que você já conseguiu resolver e analisar bem esses dados do gráfico, vamos para uma atividade. Quantos objetos foram encontrados no total? Então agora a gente quer saber o total de objetos encontrados, tá? Então agora você vai fazer a soma de tudo isso. Você vai olhar no seu gráfico, vai somar todos os palitos, todas as garrafas e a quantidade de sacola também, para encontrar o total de objetos que estavam sujando a praia, tá? Eu vou dar um tempo para você resolver e eu já retorno.
você conseguiu fazer a soma de todos os objetos para encontrar o total de objetos lá que estavam sujando a praia? Então, o que você deveria fazer nessa situação? Olha lá, até a Ana e o Caio estão com dúvidas, né? Então, você vai olhar aí todo esse gráfico e vai contar todos os quadradinhos, se você preferir, né? Ou também fazer em uma operação, tá? Então, você poderia contar todos eles, né? Somando os palitos, as garrafas, né? E a sacola. Ou também colocar em uma operação assim, quer ver? Então, para uma operação, nós somaríamos, então, a quantidade de palitos. Quantas são? 1, 2, 3, 4. Seriam, então, 4 palitos, né? Então, aqui o número 4. E nós vamos somar. Então, nós vamos utilizar o sinal de adição, tá? Que é este aqui. E nós vamos colocar, então, a quantidade das garrafas também. Quantas garrafas nós encontramos? 1, 2, 3. Mais 3 garrafas, tá? E mais a sacola, né? Que também era outro objeto que estava sujando a praia. Mais uma sacola, tá bom? Então, depois de fazer essa operação aqui, nós colocamos o sinal de igual para saber que após isso vem o resultado, né? E para saber esse resultado, o que vocês poderiam fazer? Contar todos os quadradinhos lá do seu gráfico, tá? Então, eu vou contar aqui junto no gráfico que nós montamos, tá? Então, acompanhem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui nós temos 8 objetos que foram encontrados, tá? Então, nessa operação, 4 mais 3 mais 1 é igual a 8 objetos encontrados sujando a praia, né? Que bom, né? A atitude da Ana e do Caio foi super bacana, né? Porque eles observaram que tinha alguns objetos que não faziam parte da praia, estavam sujando, e tomaram a iniciativa de juntar todos eles, tá bom? Agora, como a professora acredita muito em vocês, chegou o nosso momento dos desafios, tá? E eu trouxe alguns desafios aqui para vocês hoje. Identifique os objetos intrusos na praia. Olhe lá, observe bem esses objetos e me diga quais são os objetos intrusos que estavam lá sujando a praia. Vou te dar um minuto aí para que você consiga resolver e eu já retorno. Você conseguiu encontrar os objetos intrusos na praia? Então, lembrando da situação lá, eles encontraram alguns objetos que estavam sujando, né? Então, para quem prestou atenção na aula, consegue resolver esse problema aqui, esse desafio, né? Então, nós temos um peixe. O peixe nós encontramos na praia? Sim, né? Uma garrafa plástica. Olha lá, então o primeiro objeto é a garrafa plástica que estava sujando a praia. O outro aqui, este outro objeto é um guarda-sol, né? E a gente utiliza na praia assim, né? Para se proteger do sol. O próximo objeto, uns baldinhos ali, algumas pás de areia. Isso a gente também utiliza quando vai à praia, né? Para montar o castelinho, para fazer o bolinho de areia. E o outro objeto, uma sacola plástica. Também tínhamos lá na situação da Ana e do Caio, né? Onde estava sujando a praia. Então, os objetos intrusos são a garrafa plástica e a sacola. Muito bem, você conseguiu resolver aí também, né? Vamos para o próximo desafio? Qual é maior? Olha lá o tamanho dos dois. Qual é maior? Quando a gente diz maior, ele tem um tamanho diferente do outro, né? Então, observe aqui.
qual desses baldinhos cheios de areia é maior? Nós temos esse que é bem grande e esse que é pequeno. Então, qual deles é o maior? Isso, o primeiro aqui, né, que é bem grande. Então, ele é maior que o outro aqui, que é pequenininho. Tá bom? Muito bem, você conseguiu resolver todos os nossos desafios, né? Então, agora a nossa aula está chegando ao fim e nós precisamos observar se cumprimos toda a rotina, né? Acompanhem lá, então. Nós separamos os materiais? Sim, né? Nós fizemos o registro da nossa aula? Também, vocês conseguiram fazer o registro da aula, do conteúdo e até mesmo fazer um gráfico aí no seu caderno ou na sua folha, né? Muito bem! Estudamos também sobre o gráfico, vimos para que ele serve e como analisar o gráfico, né? Tivemos algumas atividades também e alguns desafios que vocês cumpriram também. Muito bem! Então, nós cumprimos toda a nossa aula de hoje, né? E antes de a gente sair para algum lugar, o que é importante lembrar? Isso, utilizar sempre a máscara, né? Nunca esqueça de sair com a sua máscara, tá? E também utilizar o álcool em gel, tá? Esse álcool em gel também higieniza muito bem as suas mãos e também te protege, tá? Protege a sua saúde. A nossa aula chegou ao fim, tá? E eu espero vocês para o próximo encontro, tá? Tchau, tchau, pessoal!